Guaíba 300 por hora. Apresentação Eduardo Paganella. Muito boa tarde aos nossos ouvintes, agora 1h04. A temperatura neste momento na casa dos 28 graus em Porto Alegre, no ar o Guaíba 300 por hora, o programa para você fanático por automobilismo, comigo, Eduardo Paganella, e o jornalista do Correio do Povo, Bernardo Berch, que hoje participa por telefone. No programa de hoje nós temos duas entrevistas. Uma com o piloto gaúcho Pierre Kleinubing, que está desbravando as categorias de turismo nos Estados Unidos. Já está há bastante tempo lá nos Estados Unidos. E também uma conversa com o jornalista Renando Couto, que é do portal Grande Prêmio e que falou um pouquinho a respeito sobre a Fórmula 1, a temporada de testes da Fórmula 1 em Jerez de la Frontera. Além disso, nós vamos conferir as últimas do esporte a motor. Vamos subir o giro! Um gaúcho na terra do tio Sam, o piloto Pierre Kleinubing, fala sobre a carreira nos Estados Unidos. Uma análise sobre os primeiros testes da temporada de 2015 da Fórmula 1. Regis Boécio confirma participação na Fórmula Truck. 1h05, a equipe técnica tem Leonel de Souza. Na mesa de áudio, a coordenação de central é do Bittencourt. Seguimos com o programa, começamos com as informações do trânsito. Antes de entrarmos no mérito esportivo dos automóveis, Dico Reis está no estúdio para trazer as informações do trânsito. Boa tarde, Dico. Boa tarde, Paganella. Lembrando sempre, né, que 300 por hora é aqui no programa, né? Nas estradas de jeito nenhum. Fluxo intenso em direção ao litoral, 100 pontos de lentidão na freeway até este momento. Número de veículos deixando Porto Alegre agora é de 51 veículos por minuto aqui na saída de Porto Alegre, 33 passando por Gravataí e 36 em Osório. Na RS 040, a movimentação é intensa com lentidão nas Águas Claras e próximo ao posto do Grupo Rodoviário de Capivari do Sul. É bom lembrar, Paganella, que na RS 040 tem certos pontos onde há uma lentidão, mas depois o trânsito flui normalmente. A gente até fica se perguntando, mas por que tão parado ali naquele ponto? Os pontos ali basicamente são da RS 118, quem sai ali de Viamão em direção ao litoral, depois no pedágio das Águas Claras, ali onde tem aquele pardal também, logo depois do pedágio, um pouquinho depois, uns 5 quilômetros depois, tem um pardal também nas Águas Claras, junto ao posto de Capivari do Sul, ali do grupo rodoviário da Brigada Militar, e também tem um outro pardal, já esse chegando próximo do Túnel Verde, quem acessa ali em direção a Pinhal e Cidreira. Então esses são os pontos da RS 040 com que o condutor deve tomar mais cuidado. E na chegada também na 030 agora um pouquinho de lentidão, quem vai ali em direção a Tramandaí, Estrada do Mar. Perfeito. Dico, você fala com as informações do trânsito para? CRD Mendes, lojas da comunidade, ofertas para você curtir o verão numa boa. Chevrolet Fire New Roads, H-Farma, Renege Solar H-Farma, o protetor do seu verão. Muito bem, Dico Reis acompanhando as informações do trânsito. Qualquer novidade, canal aberto para você, Dico. 1h08. Lembrando também aos nossos ouvintes que a gente pode conferir as informações do programa de hoje no blog Pitlane, no site do Correio do Povo. E para participar aqui, 93887532.
Esse é o nosso contato através do Torpedo e também do WhatsApp. E já tem participação do ouvinte aqui, ó. Elias Rafael Moraes da Silva mandando uma foto aqui pra nós. Ele que foi o vencedor na última semana do sorteio de um boné aqui no Guaíba 300 por hora. E tá mandando a foto aqui, já está utilizando o boné, o nosso ouvinte Elias Rafael Moraes da Silva. 1h09, começamos o programa de hoje com uma conversa com o piloto Pierre Kleinubin. Ele é gaúcho e o que é interessante, o Bernardo Berch conversou com ele, gravamos uma entrevista com ele, falando, né, um pouquinho a respeito dessa trajetória diferente, digamos assim. Não é tão comum os pilotos brasileiros irem para os Estados Unidos, ocorre, mas não é tão comum. E quando se trata de um gaúcho, é mais incomum ainda. Vamos ouvir então a conversa que o Bernardo teve com o Pierre Kleinubin. Conosco o piloto Pierre Kleinubin, que fez carreira nos Estados Unidos, gaúcho aqui de Erechim, mas que radicado lá na terra do tio Sam. Tudo bem, Pierre? Tudo ótimo, prazer em estar com vocês. Então, Pierre, exatamente eu quero conhecer melhor como é que tu chegou aí, né, em outras terras para fazer automobilismo. Puxa, faz muito tempo, em 95 ainda, o Jorge Martinez, que fazia meus carros no Brasil, fazia os motores quando eu corria no Marcas aí. Correu no velho Marcas aqui. Corria de quê? Na época era bem forte, eu corria de Voyage. Clássico. Daí a gente pensava que seria o próximo passo. Daí, na época no Brasil só tinha o campeonato de marcas nacional, estava terminando, só tinha Stock Car e era muito cara, o que continua sendo hoje. Então, tinha que sair do país. Então, os Estados Unidos era um lugar viável para tentar uma carreira. Como foi a recepção aí? Como é que achou um lugarzinho ao sol aí? Não, foi assim, até que como tudo na vida, eu acho que tem que ter um momento certo e um pouco de sorte. Foi o que acabou acontecendo comigo. Eu acabei conhecendo o pessoal certo e encaixei numa equipe com apoio de fábrica logo de cara, e o carro novo era muito bom. Eu acabei ganhando o campeonato, assim, na primeira temporada, que eu fiz a temporada toda, eu acabei ganhando o campeonato, e foi aí que a minha carreira deslanchou mesmo. Eu vi fábrica e tive, quer dizer, muita sorte. Acredito, quando é pra ser, será. No caso, tu corre sempre em carros de turismo, aí numas categorias que são nacionais, mas, digamos assim, não é NASCAR, é carro de circuito de rua, de circuito misto, circuito de rua, circuito fechado, mas não tem a ver com a NASCAR, tem a ver mais com o pessoal aí de, digamos assim, os esportes protótipos, só que andando de turismo. E eu queria saber exatamente contra quem tu correu, por exemplo. Pode citar algum nome que tu tenha? Tem muitos pilotos americanos que são bons, teve pilotos que até ingleses que vêm para cá, foram campeões na turismo na Inglaterra, quando era o BTCC lá, o Davis Leslie correu aqui há muito tempo, porque o pessoal no Brasil, não sei se conhece o pessoal, os pilotos americanos aqui, todo mundo tem uma impressão que os americanos são meio ruins, mas tem muitos pilotos bons aqui. Tanto é que quando os pilotos brasileiros vêm correr, mito aquilo que só sabe dobrar pra esquerda, é mito aquilo. Não, tem muitos pilotos bons. Tanto é que quando eles vêm correr a 24 horas Daytona, alguma coisa assim, fazem umas equipes boas, mas acabam se surpreendendo com o nível aqui. São muito profissional. As equipes são muito boas. Exatamente, eu até queria saber, mesmo no automobilismo menos de ponta, né, nesse nível médio dos Estados Unidos, a organização, eu imagino, até o espetáculo, a produção de tudo, seja de um nível que a gente não está acostumado por aqui. Como é que é isso? Como é que é essa atmosfera de corrida aí? Até difícil de descrever, assim, porque tem que ver para acreditar, né? O negócio tem que ver para crer, né? Porque a diferença é tão grande, por mais profissional que a gente tenta fazer, e os custos acabam impedindo. É muito imposto no Brasil em tudo, né? Aqui não é 5%, 6% do imposto, dependendo do estado, 7, 8 no máximo, entendeu? Fica tudo muito viável. Então o pessoal tem caminhões gigantes com a tenda no caminhão, tem o piso, tem toda a balança, tudo que é o que você imaginar de ferramenta, balança, o que você quiser tem. Entendi. Cada equipe tem a sua, entendeu? Até o amortecedor do caminhão, tem tudo, quer dizer.
são, mesmo achando que não é o melhor do automobilismo, tem tudo do melhor, entendeu? Entendi. Ajuda no desenvolvimento, ajuda em acertar o carro, ajuda em aprender também. Eu imagino que tem ajudado a aprender também as leads aí, conhecer pistas, andou nas principais pistas que anda a Fórmula Indy, os carros de Daytona. Eu já andei em mais de 30 autódromos aqui. 30 autódromos, né? A gente fica feliz que no Rio Grande do Sul tem muita pista aqui. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem 4 pistas, né? Imagino que aí seja um parque de diversões. É um dos estados que mais tem, entendeu? Entre 2 horas da minha casa tem 4 autódromos aqui também na Flórida. Só que na verdade na Flórida deve ter se contar os ovais e tudo, deve ter uns 10 só na Flórida. Enfim, tu corre na Continental. Então tem pistas assim tem pistas que nem não são nem divulgadas, não são pistas que a Fórmula Indy corre, não, mas tem regional, tem nacional, e aí depois ainda tem as categorias profissionais. Muito bacana. Tu corres agora na Continental Series, né? Que é corre junto com o pessoal do Tudor, né? Que é os protótipos que fazem as 24 horas de Daytona. E foi campeão. É sempre o mesmo calendário, né? A Tudor, e a gente é uma categoria que corre a gente corre no sábado, eles correm no domingo, o caso de Daytona agora, por causa da corrida, começa no sábado e termina no domingo, 24 horas, e corre na sexta-feira lá. A questão tava lá no ambiente das 24 horas de Daytona. Tinha lá, por exemplo, para o pessoal que vai conhecer, que tava o Christian Fittipaldi, o Rubens Barrichello, o Scott Pruitt, que é americano, correu na Indy, muito famoso em corridas de autódromo, que não ovais. Como é que é esse ambiente dessa prova, especialmente, né, que é as 24 horas de Daytona? É uma prova internacional, né? Uma prova, assim, tem um respaldo internacional muito grande, então tá todo mundo lá, é uma vitrine para muita gente. Até fiquei muito feliz que o Oswaldinho Negri lá foi pole. Ele é muito amigo meu e tal, então... tu tinha me mencionado isso até quando a gente conversou lá em 2012, que tinha um contato bom com o Oswaldo Negri, e que é um talento aí do automobilismo brasileiro e que a gente ouve pouco aqui, às vezes, só em provas especiais, né? Não, o Negri anda bem nesses carros aí, mesmo que o Christian, sim, foi campeão ano passado. Acho que ainda o Negri é com o carro novo agora um dos favoritos, acho, nesse campeonato aí. E é uma festa, né? Essas 24 horas de Daytona deve ser um espetáculo, mesmo para quem não tá ali na pista na hora, mas quem andou antes, quem tá nessa atmosfera, deve ser incrível. Muitos carros, muitas equipes que tu só vê uma vez por ano, 2, então acaba tendo muita gente lá. Assim, tem mais gente no box quase que no resto do autódromo todo, e tantos carros que tem. Muito legal. Pierre, exatamente em Daytona, não veio um título, mas veio uma vitória tua muito interessante, que foi em 2012, e foi na última volta uma briga ferrenha contra um outro piloto nessa Continental Series, e que ganhou por menos de metade do capô do carro. Pode falar um pouco dessa foi em Daytona, né? A categoria, assim, é uma categoria que é muito disputada, sabe? Sempre, não tem muito dessa de se encostar, se empurrar o tempo inteiro, porque em Daytona, principalmente por causa do vácuo, da velocidade, então sempre acaba se encostando um pouco, me batendo, e ele tinha me batido umas voltas antes, e deixei pra última volta, quando ele tentou me passar, dei uma encostadinha nele, assim, acabei tirando o ar do carro dele. Ele te empurrou pra vitória. Foi suficiente para mim voltar e passar ele de novo. E exatamente em 2012. Tem muito a ver com aerodinâmica. Em 2012 teve o título aí da Continental Series com o carro da Mazda. E até falar eu acabei ganhando essa corrida de Daytona, que foi que ganhou, foi a única que eu acabei ganhando o campeonato, para te ter uma ideia. Então foi para cima deles na última corrida que eu acabei ganhando o campeonato, por 1 ponto. E por centímetros de diferença, né? Negócio incrível mesmo. Aquelas vitórias para lavar a alma. Não, dei muita sorte, não. É o que eu digo, quando é pra ser, vai ser. Daí depois teve um ano aí meio sabático, que tu acabou correndo apenas um pedaço da temporada, e esse ano tá de volta também a correr, e agora na categoria principal aí da Continental Series, né? O ano passado
a equipe da Mazda acabou tendo um problema com o protótipo deles, que eles estavam desenvolvendo e continuam desenvolvendo. O carro é muito mais lento que eles antecipavam, e eles acabaram tirando o dinheiro da equipe na última hora, passando tudo para o protótipo, entendeu? Daí eu fiquei 3 meses sem contrato. Daí acabei fechando com a Subaru quase no meio da temporada do ano passado. E assim, a gente quase ganhou 2 corridas. Uma corrida eu achei que estava ganha já, saindo na última curva, na última volta, depois de 2 horas e meia, quebrou o diferencial traseiro subindo a reta em Road America, e eu acabei terceiro, perdi o segundo na linha, assim, quer dizer, um azar tremendo. E na última corrida eu tava liderando, entrei no box, só que no reabastecimento meu carro tem que botar 6 galões de gasolina a mais que os outros, porque ele gasta mais combustível por causa do turbo. E eu acabei saindo em quarto. Quando eu passei para segundo de novo, a BMW me bateu e acabou me tirando da corrida. Mas o carro é rápido, vamos ver se esse ano a gente acaba ganhando algumas corridas. Pro pessoal entender, na verdade, que não é pouca coisa a categoria aí, que tipo de carros correm, que tipo de velocidade vocês desenvolvem numa pista que nem Daytona, pro pessoal saber que é um brinquedo sério. Daytona, o meu carro, que é um dos mais lentos de reta, chegava a 275 km por hora. Isso é velocidade de Fórmula 1 quase, em reta pelo menos. Que a reta em Daytona é bem longa mesmo, assim, sabe? Só que os carros são aerodinâmicos e tem bastante potência. Camaro V8, Mustang V8, BMW M3 V8. Então o meu carro é o único 4 cilindros. Só que é turbo, lógico, mas acaba tendo que botar bastante pressão, e sabe que isso acaba estressando algumas partes, principalmente gera muito calor, assim, muita temperatura no motor. Então, se o dia está muito quente, uma coisa acaba sofrendo a potência. Certo. Então, Pierre, quando é que a tração nas 4 e é mais leve, então algumas coisas têm a seu favor também. Sim, na verdade o Subaru é muito identificado com corrida de rally, né? Principalmente na década de 2000, década de 90 era muito identificado com rally. Aí às vezes a gente até acha engraçado o Subaru de asfalto, né? Esse Subaru, ele foi desenvolvido com a intenção de correr na pista, tanto é que é o sedã, né? É o 4 portas, não é o hatchback. Então esse carro tem os amortecedores traseiros mais curtos, por isso para rally ele não serve para rally. Sim, ele foi desenvolvido, esse carro, esse chassi foi desenvolvido mesmo para isso. A intenção era essa. Isso é bacana, né? Que o pessoal realmente investe e desenvolve os carros para pista, é muito sério, né? As marcas querem ganhar uma das outras. O Camaro Z28 foi totalmente redesenhado para essa categoria. O Mustang, o novo Mustang agora também, o Shelby 350 também à frente, os spoilers, tudo foram desenvolvidos por causa dessa categoria. Muito legal. Quer dizer, as fábricas aqui colocam bastante ênfase nisso, que é muito televisionado, tem tanta audiência quanto tudo, às vezes até mais, porque as corridas são muito acirradas, muita briga, e o pessoal identifica, né? É o carro que tu tá andando na rua, bem dizer, todo dia, tu vê teu carro correndo, acaba identificando nesse ponto. Sim, tem essa vantagem. E Pierre, para finalizar, quando é que vem visitar o Brasil aí? Faz muito tempo que não vem pras terras aqui, o pessoal deve estar com saudade. Eu também tô, mas assim, eu tenho pouco tempo assim, que eu não estou fazendo nada, então como eu viajo demais, assim, então quando eu tenho um pouquinho de folga eu acabo ficando em casa mesmo. Mas esse ano eu quero ver se eu vou ao Brasil, talvez até antes de março até. Que senão a gente já manda... fazem quase 8 anos já que eu não vou, hein. Senão a gente já manda um abraço aqui, que vão estar ouvindo no Guaíba 300 por hora, pela Rádio Guaíba. Pode deixar. Correu 12 horas, né? Tu chegou a disputar alguma 12 horas? Eu cheguei eu ganhei uma 12 horas com o Soldan. Não, ganhei uma 12 horas com o Fleck, com o Jorge Fleck, assim, 5 acho que foi. Era o Deco Viola que fazia nosso carro. Vou dar uma pesquisada aqui e encontrar que carro era esse. Então tá certo, Pierre. Faz muito tempo já tô ficando velho, já não me lembro direito. Então tá, Pierre, muito obrigado, Pierre, pela participação. Sorte aí nas corridas, vamos ver se vem uma vitória. Obrigado a vocês, que vocês
sem o apoio de vocês não sai nada, meu, no Brasil. Vocês são os únicos que me apoiam aí. Tá certo. Um abraço, Pierre. Valeu. Muito obrigado. Um abraço. 1h23. Tá aí a entrevista com o piloto gaúcho Pierre Kleinubing. Bernardo Berch está na linha. Bernardo, muito boa tarde. Bacana esse papo com o Pierre, na medida que ele desbravou um espaço onde poucos vão, né? O automobilismo norte-americano aqui não é tão acessível aos brasileiros, que dirá aos gaúchos, né, Bernardo? Uma boa tarde. Boa tarde, Paganella. Boa tarde aos ouvintes. Na verdade, é interessante que eu acho que o Pierre é único, na verdade, nessa questão de explorar exatamente o carro de turismo nos Estados Unidos. Sim. Sim. E é bacana que a gente descobrir, assim, que o pessoal fica meio oculto e o cara é campeão lá fora. O cara, ele é reconhecido, ele é piloto de fábrica e o pessoal corre atrás dele para desenvolver carros, e ele também é instrutor de pilotagem, ajuda no desenvolvimento de carros esportivos lá nos Estados Unidos. Tem todo um hall de coisas assim que daí tu acaba dando. Aqui a gente não tem notícia disso, é bom a gente mostrar pro pessoal que a gente consegue ainda um cenário legal fora do país. Sem dúvida. Bernardo, que até você disse, ele é piloto de montadora, no caso, né? As montadoras vão atrás dele. Isso aí, hoje em dia, já começa a se tornar raridade, né? O piloto ser... são poucos os pilotos que não são, digamos assim, pagantes. E isso não é só na Fórmula 1, né? Em várias categorias aí, a gente tinha essa questão... Quase todas. Exatamente. E a gente tinha essa questão, chama atenção, né? Um gaúcho lá nos Estados Unidos, até mesmo pouco conhecido, mas que faz um excelente trabalho, né? O Pierre, na verdade... a questão é que ele conseguiu ser campeão logo de cara, né? Ele foi achar um cantinho lá, foi com a Acura, que é uma subsidiária da Honda lá nos Estados Unidos, foi campeão e daí já conseguiu encaminhar a carreira lá. E é muito interessante essa categoria de turismo especificamente, que assim, a única coisa padrão da categoria é o fornecedor de pneu, que até é patrocinador do evento também. E tirando o pneu, se desenvolve tudo, entendeu? As marcas vão lá, tem Porsche, tem Mustang, tem Camaro, que nem ele falou, e é para BMW, eu acho que também corre, e o carro é desenvolvido ao máximo para vencer naquela categoria dentro de um regulamento, e isso é a essência do automobilismo, né, que a gente sempre procura. Sim. Aqui, e tem público. Sim, sem dúvidas. Bacana, papo então aí com o Pierre Kleinubing, né, que falou a respeito da sua carreira lá na terra do Tio Sam, lá nos Estados Unidos. 1h26, seguimos com o Guaíba 300 por hora e queria destacar o seguinte, vamos agora falar a respeito de Fórmula Indy. O nosso querido João Pretzel aqui da Rádio Guaíba vai trazer as informações de serviço para aquele pessoal que comprou ingressos da Fórmula Indy, mas que vai recuperar o dinheiro porque não vai ter Fórmula Indy aqui no Brasil. A gente já trouxe essa informação na semana passada, cancelado o evento aí da Indy em Brasília, o Brasília Indy 300. A devolução dos ingressos, João Pretzel. A organização da prova Brasília Indy 300 iria a temporada da Fórmula Indy e seria disputada na capital federal. Informou que os clientes que adquiriram ingressos através do site oficial www.livepass.com.br serão ressarcidos automaticamente por meio do cartão de crédito utilizado para pagamento da compra. Não será necessário entrar em contato com a Live Pass. O estorno do valor dos ingressos e da taxa de conveniência poderá ser identificado pelo cliente na própria fatura do seu cartão de crédito. Quem adquiriu ingresso na bilheteria oficial em Brasília poderá pedir o ressarcimento do valor entre 9 e 20 de fevereiro, mediante a apresentação do ingresso no Shopping Brasília, na capital federal. Outras informações poderão ser fornecidas através do saque@livepass.com.br. Para o Guaíba 300 por hora, João Pretzel. Muito bem, tá aí o recado do João Pretzel a respeito da questão dos ingressos. E agora vou acionar novamente o Bernardo Berch, porque tem uma outra questão aí que chamou a atenção.
Após o cancelamento da Indy 300, do evento de Fórmula Indy que ocorreria aqui no Brasil, lá no município de Brasília, na cidade, na capital federal, né? Município não, capital federal, né? Não é qualquer município. Depois do cancelamento da prova, o governo do Distrito Federal liberou uma verba de 20 milhões de reais para a reforma do autódromo Nelson Piquet. A decisão do governador Rodrigo Hollenberg de liberar a verba repassada à Companhia Imobiliária de Brasília foi festejada pela Confederação Brasileira de Automobilismo. O cancelamento da etapa Brasília foi divulgado na quinta-feira em comunicado pela Bandeirantes, que é a empresa de comunicação e que é a promotora da corrida. O governo do Distrito Federal considerou excessivos os gastos com a organização da prova. Bernardo Berch, chegou depois da hora, né? Então da verba aí de 20 milhões. É preocupante, na verdade, o pessoal cancelou a prova, né? A Indy não poderia esperar mais, tem um contrato, e o mais preocupante é que com a reforma anterior, que foi julgada superfaturada, né? O pessoal derrubou o prédio de boxe, o pessoal abriu um buraco no asfalto para recapar, e o autódromo ficou inutilizado, né? Nesse ano, por exemplo, se não tivesse nenhum trabalho, não teria como ter corrida. Tem Fórmula Truck lá, tem corrida de moto, tem regional, e o pessoal ia ficar proibido lá de correr em Brasília. E aí, com essa verba, pelo menos, não sei ainda em que prazo, em algum momento vai ter o autódromo de volta para funcionar do jeito que tem que funcionar. Bom, mas perdeu aquilo que seria o mais importante no ano, né? Corrida da Fórmula Indy. Exatamente, perdendo um espetáculo seria forte, assim como a gente perdeu a Fórmula E também, né? Ele teve negociações e não veio por também problemas aí de liberação de verba, atrasos, etc. É um problema, uma questão aí a ser discutida, né? 20 milhões então liberados pelo governo do Distrito Federal para a liberação do autódromo, né? Para a reforma, melhor dizendo, do autódromo lá de Brasília, o Autódromo Internacional Nelson Piquet. O sinal marcou 1h30. Antes da gente ir pro intervalo, Bernardo, queria tocar numa outra questão contigo. Inclusive, já está no blog Pitlane, no site do Correio do Povo. O piloto gaúcho, o Regis Boécio, confirmou participação na Fórmula Truck. Confirmou ontem essa participação. Vai correr na sua equipe com caminhão Volvo, Bernardo. O que esperar de Regis Boécio na temporada de 2015 na Fórmula Truck? Exatamente, o Regis estava treinando já, preparando esse caminhão desde o final do ano passado. Ele ficou um ano fora porque não conseguiu fechar verbas e questão de vagas lá da Fórmula Truck também, que tem um controle. Garantiu aí que teria um lugar para correr as 10 etapas desse ano e ele vai estar desenvolvendo. Ele já estava andando num ritmo forte em Tarumã, virando na casa de 1 minuto e 20 e pouco, que é o que a Truck vira na pista normalmente. Esse ano não vai ter prova da Truck em Tarumã. A gente vai ter 2 provas do Rio Grande do Sul, uma em Santa Cruz do Sul e outra em Guaporé, que é a mais tradicional. A Truck meio que respira Guaporé lá, o pessoal adora. Inclusive a gente falou com o Djalma Fogaça na outra semana, ele estava contando histórias de Guaporé, o pessoal é muito ligado lá. É verdade, sem dúvida. E o Regis vai dentro dessa temporada. Eu acredito que o Regis disputa pelo menos pódio, claro que tem todo o desenvolvimento do caminhão, que tem equipes oficiais, que tem mais recursos. Mas o Regis é muito bom com o caminhão, né? Ele tem o feeling para conseguir um acerto e eu vi ele testando lá em Tarumã quando eu pude visitar o autódromo agora no começo do ano, trocando amortecedores, experimentando com regulares diferentes, checando todo o caminhão e tudo para ter o melhor performance possível, né? E vem forte, imagino. Acho que vem forte. Não sei se vai ser, por exemplo, o Regis já disputou o campeonato, né? Disputou o título em 2013 com o caminhão Mercedes, mesmo sem apoio de fábrica, ganhou provas, ganhou 2 provas, e por pouco que não levou o campeonato. Esse ano até não acho que seja para isso, vai ser um ano de aprender como é que se comporta o caminhão da Volvo. Mas acho que virou bons resultados. Certamente acho que tem bons resultados pela frente aí pro... Tomara, só confirma a equipe dele, Bernardo, que ele vai atuar na temporada de 2015. Na verdade, a equipe própria, né? Ele tem uma parceria lá, que é a família dele já tem experiência com caminhões, né? Então é toda uma os gaúchos lá vão disputar na terra dos outros lá. Perfeito. Muito bem. 1h33, a temperatura na casa Daus. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Guaíba 300 por hora.
Daqui a pouquinho a gente retorna para tratar de Fórmula 1. Isso porque nós tivemos os primeiros testes da temporada de 2015 da Fórmula 1 em Jerez de la Frontera. E tem uma conversa com o jornalista Renando Couto, do portal Grande Prêmio. Ele acompanhou os testes lá na Espanha e vai trazer um pouquinho das suas impressões. 93887532, nosso torpedo WhatsApp. Mande o seu recado para a gente. Já retornamos. Estamos de volta, 1h37, Guaíba 300 por hora na Rádio Guaíba, 93887532, torpedo e o WhatsApp da Rádio Guaíba. Você pode mandar o seu recado para a gente. A temperatura na casa dos 27 graus. Sweet Child O' Mine aí, ó. Seguimos no Guaíba 300 por hora com uma conversa com o jornalista do portal Grande Prêmio, Renando Couto. Ele conversou conosco a respeito da temporada de testes da Fórmula 1 na Espanha, os testes que são realizados geralmente em Jerez de la Frontera e Barcelona, e nesse ano não é diferente. Começamos com testes na última semana em Jerez de la Frontera. Entre domingo e quarta-feira passada tivemos os testes. E o jornalista Renando Couto conversa conosco a respeito dessa situação. Vamos ouvir. Pra gente dar início à nossa conversa, Renan, os testes em Jerez de la Frontera, de certa forma, apontaram uma Ferrari forte, pelo menos nos testes, e a Sauber surpreendendo, né, Renan? O que você viu, você que acompanhou os testes aí na Espanha? Muito bom dia. Bom, Eduardo, ouvintes, a Ferrari, o que parece mesmo é que a Ferrari conseguiu fazer um motor melhor. O desenvolvimento é limitado, mas dava para mudar praticamente metade do motor para esse ano, e aí a Ferrari conseguiu fazer mudanças nessa unidade de força, que o motor parece ser mais forte do que era no ano passado, né? Uma das reclamações é que o motor Ferrari não era forte o suficiente. Esse motor mais forte, a Ferrari também não se preocupou em esconder o jogo, botou pneu macio para andar leve, e também por isso fez os melhores tempos, né? O tempo ainda é muito analisar o tempo que fez a Ferrari, o tempo que fez a Sauber, o tempo que fez a Mercedes, mas a impressão, o sinal positivo é que o motor parece melhor e o carro também, né? O carro que agora o James Ellison que fez, é o novo diretor técnico da Ferrari. A Ferrari parece que deu um passo para frente que é importante, porque o ano passado realmente foi muito ruim. Certo. O que chama a atenção é o seguinte: nós tivemos em 2014, até para relembrar, no início do ano, o primeiro teste, quem fez quem ficou na frente no primeiro teste foi Kimi Raikkonen. E o Kimi Raikkonen não teve lá um melhor dos seus anos de Fórmula 1. Esses testes, Renan, de certa forma eles não dizem muito, né? Mas pelo menos dão uma indicação do que pode ser o ano. Você acredita aí que, por exemplo, Ferrari e Sauber, que de certa forma se sobressaíram nesses testes aí, poderão ter um ano positivo ou ainda é muito cedo para avaliar qualquer coisa? Acho que o ano positivo é positivo, Eduardo, porque o que é positivo para a Ferrari? Claro, a Ferrari quer ser campeã sempre, mas perto do que fez no passado, perto do que fez nos últimos 2 anos até, um ano positivo para a Ferrari é voltar a brigar por pódio, quem sabe ganhar 1 ou 2 corridas, que foi o objetivo que o chefe da Ferrari traçou. Então isso é o positivo, é melhorar. E para a Sauber, é a mesma coisa. O que é positivo para a Sauber é entrar na zona de pontuação, porque a equipe está na Fórmula 1 há 20 anos e pela primeira vez no ano passado não fez ponto nenhum. Sim. Então a Sauber precisa pontuar. E a impressão que dá por esse começo é que a Sauber pode acreditar que tem chance. O carro deu 382 voltas em Jerez sem ter nenhum problema muito grave, né? Que é detalhezinho de uma coisa ou outra que pode ter acontecido, mas o carro se mostrou confiável, enquanto isso as adversárias da por pontos não estão tão bem. A Force India nem foi para Jerez, a Lotus é uma incógnita ainda, porque fez um carro muito diferente do ano passado, não dá nem para tomar por base o ano passado da Lotus para a gente saber
Então a Sauber pode acreditar que pode voltar aos pontos. Sem dúvida. Isso é bastante positivo na medida que a gente tem o Felipe Nasser. E aí eu já queria entrar na questão dos brasileiros. O que você viu dos brasileiros? Felipe Nasser aí até mesmo surpreendendo, né? Fazendo bons tempos aí em Jerez de la Frontera. O que a gente pode falar a respeito do Felipe Nasser? Você, imagino que deva ter tido contato, não sei se com ele, mas com membros da equipe, conversado com algumas pessoas. Que impressão você teve aí dos primeiros contatos do Felipe Nasser com um carro de Fórmula 1 como titular, né? Ele já andou ano passado na Williams, mas como piloto reserva. Agora sim, ele vai assumir a bronca da Sauber. E que impressão você teve a respeito dos primeiros testes do Felipe Nasser? O Felipe, ele estava bem tranquilo, até eu cheguei a falar com ele sim, e dá para ver que ele está contente pela quantidade de quilometragem que ele percorreu, né? Foram muitas voltas que ele deu, me foge o número da cabeça agora, mas ele andou bastante, mais do que ele tinha andado com a ano passado, porque ele andava muito pouco nos treinos de sexta-feira quando andava. Claro, era uma experiência válida, conhecia o carro, mas é diferente você ter que andar no carro que você vai ter que acertar por outro piloto depois. E que vai ser o seu durante a temporada. Então ele usou bastante o treino para se adaptar à Sauber, para conhecer o jeito que a Sauber trabalha, o jeito que funciona a Sauber, por exemplo, um botão no volante, uma alavanca que tem que apertar dentro do carro, o jeito que ele conversa com o engenheiro, porque de uma equipe para outra, um botão que faz uma coisa no carro da Williams e faz a mesma coisa na Sauber, ele é chamado de uma forma diferente nas duas. Então você usa o teste para isso. Os engenheiros vão te ajudando também a entender como que o carro muda, como que o carro se comporta com tal acerto, com outro tipo de acerto. O Nasser estava contente porque usou também os pneus macios que ele ainda não conhecia no carro de Fórmula 1. Na GP2 tem esse pneu, mas é um pouco diferente. Então, foi uma experiência muito boa para o Nasser começar a se preparar. Pode ficar feliz porque não teve problema no carro. Então, é um começo bom para o Nasser nessa pré-temporada. O tempo ainda não é o mais importante. Igual você falou antes, o tempo ainda não é o mais importante. Até porque, por exemplo, o Nasser fez o melhor tempo dele com o pneu macio, e o Vettel, que fez um tempo melhor que o Nasser, fez o melhor tempo com o pneu médio. E tem uma diferença aí de mais de um segundo até, ou em torno de um segundo entre os dois tipos de pneu. Então, por isso que o tempo não é o mais importante agora. O tempo mesmo é depois do último teste em Barcelona e principalmente na Austrália. Sim. Até lá, muito observar o jeito que cada equipe trabalha. Certo. Sobre o Felipe Massa, Isso que eu ia perguntar. Porque o carro da Williams melhorou os pontos que eram mais fracos no ano passado. Por exemplo, faltava o downforce, né? O carro não era tão estável nas curvas, o problema era na parte traseira. E o Massa, tanto o Felipe Massa quanto o Valtteri Bottas falaram que a asa traseira da Williams, a parte traseira do carro da Williams, sim, agora está estável. E isso acabou não prejudicando também o que era forte na Williams, que era a parte dianteira, tinha bastante no chão, como se diz. Sim. Então o Felipe Massa ficou contente com essa primeira impressão do carro, até mas porque, depende, Renan, claro, a Williams vencer uma corrida, que é o objetivo, que é uma obrigação para a Williams, depende do passo que outras equipes vão dar. Sem dúvida. Até porque o que ocorreu no ano passado era o seguinte: a Williams tinha muita velocidade de reta, mas perdia muito nos trechos, no miolo dos circuitos, né? O que ocorria com uma certa frequência. Agora, a expectativa que você tem em relação ao Felipe Massa, na medida que no fim do ano, o Felipe Massa terminou a última corrida na segunda colocação e teve ali, acumulou pódios ali na reta final do ano, né? 2 pódios seguidos, teve visivelmente uma melhora no fim do ano. Que expectativa você tem em relação ao Felipe Massa? Esse ano você acha que ele pode chegar às vitórias, na medida que teve um fim de ano positivo? Você até mesmo disse que a Williams está, de certa forma, satisfeita com essa melhora na questão aerodinâmica, né? Especialmente de downforce. Você acredita que o Felipe Massa pode chegar a vitórias esse ano? É o objetivo do Felipe Massa e da Williams. E como os dois têm esse objetivo, o Felipe e a equipe têm esse objetivo, eles estão trabalhando como se fosse uma obrigação, tem que fazer um trabalho perfeito para isso. Teve uma entrevista que eu fiz, que está no Grande Prêmio essa semana, e que ele fala exatamente isso. A Williams quer dar o próximo passo, depois de ter ido para o 3º lugar, quer dar o próximo passo. O próximo passo é muito mais difícil de se dar, porque você não está competindo mais com as equipes que estavam no meio do pelotão.
Você vai competir com a Red Bull, que talvez ainda seja a melhor equipe da Fórmula 1, e com a Mercedes, que é a equipe que tem o melhor carro. Renan, uma outra questão que eu queria que você explicasse para nós, a curiosidade em relação à Mercedes para essa temporada de 2015. 2014 foi um ano, digamos assim, da Mercedes, né? Foi o ano da Mercedes, um ano que ela foi muito superior às demais equipes, dominou o campeonato. 2015, pelo que você viu aí, a Mercedes pode dominar? Muita gente diz até que a Mercedes não andou com 100% da sua capacidade nesses primeiros testes, está escondendo o jogo. Você viu isso aí? Qual a expectativa em relação à equipe Mercedes? A Mercedes está escondendo o jogo, sim, não tenho dúvida nenhuma. Nem o próprio motor ainda não está 100%, estão fazendo alguns ajustes, vão aumentando pouco a pouco a taxa de uso do motor, né, da potência toda. E se o ouvinte gosta de apostar, está pensando em apostar, aposta na Mercedes, que é a aposta segura, né? Aposta que a chance de dar o retorno é altíssima, porque é para ser da Mercedes do campeonato. Tem o melhor motor, tem um carro que é muito bom, e é muito difícil no primeiro dia de um teste de um carro novo, você tirar o carro da caixa, botar o carro na pista e você dar 157 voltas com o carro. O motor não é novo como era no ano passado, né, que era uma tecnologia totalmente... Mas você, no primeiro dia do carro, né, o carro em si tem todos os sistemas, o carro de Fórmula 1 é muito complexo, e foi o que o Nico Rosberg fez, foram 157 voltas só no primeiro dia. A Mercedes teve problemas depois nos outros dias, mas mostrou que tem um carro confiável, o carro é bom, o carro é melhor em relação ao do ano passado, então a Mercedes é a aposta segura. E uma coisa só que, por exemplo, as equipes que normalmente dominam um campeonato não conseguem exercer o mesmo domínio no ano seguinte. Por exemplo, a McLaren do Senna em 88 foi campeã em 89 de novo, mas veio menos como as equipes conseguiram, que é porque a Mercedes tem um pouco menos para andar, para avançar. A Williams e a Red Bull, que terminaram logo atrás do campeonato do ano passado, muito para crescer. A Mercedes já não tem tanto assim para crescer. Por isso eu acho que Williams, Red Bull podem ganhar corridas. Mas o campeonato mesmo é para Mercedes, é para Lewis Hamilton ou Nico Rosberg. Muito bem, e aí no chutômetro agora, quem você acha que ganha 2015, hein? O Hamilton ou o Rosberg? Bom, o Hamilton terminou o namoro agora, namorava, e quando ele termina o namoro ele fica meio triste, meio chateado, né? Então acho que a chance do Rosberg aumenta um pouco, mas eu ainda vou de Hamilton. Pois é. Renan, uma última questão para a gente finalizar o nosso papo. Em relação à McLaren, a expectativa muito grande para a temporada de 2015, na medida que a McLaren agora tem motor Honda. Se fala muito, né, que a Honda trabalhou desde 2013 nesse motor, mas esse início de ano, né, pelo menos nesse primeiro teste, não se viu um resultado assim tão positivo. Claro, pode ocorrer de estar escondendo o jogo, guardando um pouquinho para mostrar na Austrália. Agora, que impressão você teve da equipe McLaren na medida que tem o reforço de nada mais, nada menos que Fernando Alonso e motor Honda? Pode chegar lá na frente também? Olha, a McLaren, se não tá realmente contente, animada, está se esforçando muito para demonstrar isso. Porque a impressão que se tem nas entrevistas, quando fala um diretor, fala outro, quando os pilotos falam, o próprio Alonso diz o tempo todo que está bem animado, mesmo tendo andado pouco nesses testes. Ano passado a gente lembra que a Renault andou muito pouco no teste em Jerez. Na verdade, a Renault andou menos do que a McLaren esse ano. Se for contar a proporção, a Renault tinha dado 151 voltas com 3 equipes. A McLaren de 80 é pouco, mas é uma equipe só. Então o motor Honda está num estágio mais avançado do que estava o Renault na mesma altura do ano passado. E o que eles garantem é que tem um planejamento feito, que o problema não é grande, o problema só é demorado para se resolver na pista, mas a McLaren acredita que vai chegar no GP da Austrália, pelo menos no nível que terminou o campeonato do ano passado. A gente torce, porque a McLaren é uma equipe grande, é uma equipe que tem história, ainda mais com essa parceria McLaren-Honda, que foi histórica na Fórmula 1. Seria chato ver a história ficar manchada, né? Retoma a parceria e faz um vexame. Eu acredito que tanto a McLaren quanto a Honda vão ser capazes de fazer um processo inteiro, não sei se para ganhar a corrida esse ano ainda, porque talvez seja um processo longo, o motor Mercedes realmente é muito bom,
mas não dá para descartar não, acho que ainda é a gente descartar a McLaren. Muito bem, ainda mais com o Fernando Alonso, né? É uma parceria grandíssima. O Alonso, o próprio Eric Boulier disse que o que eventualmente faltar, tem o Alonso lá para tirar e para garantir para a McLaren. Inclusive foi ele quem, o próprio Alonso que disse certa feita que ele é 6 décimos mais rápido que qualquer outro piloto. Ele consegue tirar 6 décimos de cada carro que o pessoal não consegue. Vamos ver se com a McLaren ele consegue fazer isso. Com a Ferrari acabou não conseguindo, né? Foi até uma certa decepção com a equipe Ferrari. Mas esperamos que com a McLaren o Alonso volte aos áureos tempos. Muito bem, Renan, queria te agradecer por esse papo, muito bacana conversar contigo. Você segue para Barcelona, cara? Eu já estou em Barcelona, na verdade, Eduardo. Eu vou ficar por aqui direto até os testes. Começa agora dia 19 de fevereiro de novo. Beleza, então tá. A gente vai conversando por aí para, né, pegar essas primeiras impressões a respeito da temporada de 2015 da Fórmula 1. Renando Couto aqui no Guaíba 300 por hora. Tá aí. Nosso colega do portal Grande Prêmio, Renando Couto, conversando conosco a respeito dos primeiros testes da temporada de 2015 da Fórmula 1. Bernardo Berch, a gente viu aí nesses primeiros testes, até peguei os tempos aqui, né? Tempos de domingo a quarta-feira. Kimi Raikkonen, o piloto mais rápido, com o motor Ferrari. Sebastian Vettel, o segundo mais rápido, com o motor Ferrari. Felipe Nasser, o terceiro mais rápido, com o motor Ferrari. E na quarta colocação aí sim aparece Nico Rosberg da Mercedes com motor Mercedes, evidentemente. Bernardo, esses testes indicam alguma coisa ou isso aí é mais um marketing inicial aí da Ferrari mostrando querendo mostrar que está forte, hein? Primeiro eu vou começar discordando de ti que o Fernando Alonso não conseguiu os 6 décimos da Ferrari. Eu acho que ele conseguiu e puxou o carro para pódios que ele não merecia. Mas, voltando aos testes, a questão é assim, a Ferrari foi mais rápida ano passado também no primeiro teste. Só que, claro, ela não andou tantas voltas com tanta confiança. Então, e a Sauber, que usa o motor Ferrari, também não teve esse desempenho todo que agora teve no primeiro teste em Jerez. Isso já é um sinal muito positivo para o propulsor italiano aí, que alguma coisa eles fizeram de certo em relação ao ano anterior, né? Sim. Dizem que é muito na parte de refrigeração. Eles perdiam muito por gerar calor dentro do motor e não podiam rodar com tanta potência e nem recuperar tanta energia da parte elétrica ali, que dá aquele boost a mais, né? O ERS, aquele que recupera energia e passa para o motor, e por isso que eles também não iam tão bem em prova de classificação. Sim. Bom, é uma expectativa, até porque temos o Felipe Nasser na Sauber com o motor Ferrari. Deu um número considerável de voltas, 196 voltas ao longo dos dias de teste e mostrou serviço, né? O Felipe Nasser conseguiu, inclusive, em um dos dias ficar com a primeira colocação. Chama atenção. Oi. No ano passado a Sauber não teve nenhum dia tão positivo quanto os 4 dias que teve em Jerez, né? Assim, na aparência, na confiança da equipe. Então, talvez tenha usou a carta certa o Felipe Nasser ao assinar com a Sauber e estrear na Fórmula 1. Tomara, aí, né? Talvez com uma condição de planos mostrar serviço, né? Tomara, esperamos isso. Esperamos isso com certeza dele. E agora eu perguntei até pro Renan, Bernardo, a respeito da Mercedes. A Mercedes não fez lá os melhores tempos e perguntei para ele o seguinte: eles estão escondendo o jogo, Rosberg e Hamilton estão guardando o carro, não estão querendo mostrar muito. Você acha isso também? No geral eles se concentraram em provas longas, assim, né? Fizeram várias voltas, tanque cheio, pneu duro, pneu médio, simulação de corrida, ver até onde vai o pneu antes de desgastar demais e não poder mais usar na estratégia. Muito disso eles trabalharam, a gente via pela cronometragem do tempo de volta, assim, fazendo 15 voltas, mais ou menos no mesmo ritmo, aí as últimas 2 voltas muito mais lentas, quer dizer que eles foram até o pneu gritar, literalmente. Uhum. E ao mesmo tempo eles deram, no total, somando todas as voltas de motores Mercedes, foram mais de 900 voltas em Jerez de la Frontera. Isso somando Williams, Lotus e Mercedes. Só que desse total a Mercedes representou, 35%, a Williams 30% e a Lotus o resto. Então eles são muito fortes. Eles só não mostraram ainda. Ano passado teve corridas que a Mercedes não andou tão rápido na classificação para
para meio que não atiçar os adversários, né? Sim. Faltando 4 minutinhos para as 2 horas, Bernardo, eu queria tocar em 2 pontos. Primeiro, McLaren não fez um bom início, pelo menos os testes iniciais, com o propulsor Honda, né? O motor Honda aí tão festejado pela própria McLaren e pelos fãs do automobilismo, a parceria Honda e McLaren. O Jenson Button deu 41 voltas, ficou lá atrás, né? Com o tempo também foi muito ruim, e o Fernando Alonso deu 38 voltas. Só para você ter ideia, em um dia a Mercedes conseguiu dar mais voltas do que as 2 McLarens. Um carro da Mercedes conseguiu dar mais voltas do que os 2 McLaren em 4 dias. Chama a atenção, Bernardo, essa questão aí. Até o momento não se acertaram. Eles estão ajustando o conjunto. O Alonso, a gente não viu a volta que ele poderia fazer no dia que o carro funcionou, né? Porque ele só andou no piso molhado. Depois ele não conseguiu andar no seco. Por isso que ele virou 1,35. Totalmente fora da escala. Mas a questão é assim, o próprio Eric Boulier, né, o chefe lá do chefão da McLaren, abaixo do Ron Dennis apenas, ele falou numa entrevista que este carro, junto com a Honda, o motor e o carro, eles projetaram correndo riscos, inclusive comprometendo a confiabilidade para gerar performance. Enfim, eles apostaram tudo que eles podiam fazer de estreitamento dos espaços, encaixar o motor com o mínimo de área para ventilação, para melhorar a aerodinâmica e a estrutura e a rigidez do conjunto para fazer curva. Então é uma aposta muito alta da McLaren, que assim, talvez nas primeiras corridas eles quebrem, mas quando eles acertarem, eu até não acredito, que nem o Renan falou, que andar no mesmo nível que estava ano passado. Não, eles não querem andar no nível do ano passado, eles querem, quando acertar esse carro, incomodar a Mercedes. Esse é o objetivo. Eles apostaram tudo, e se acertar, não é para andar no meio do pelotão. É um carro que é para mudar a trajetória recente da McLaren, que é uma curva levemente descendente, né? Ainda que seja um dos times grandes da Fórmula 1. Com a Honda, eles não querem pagar mico, eles querem fazer um carro vencedor. Sem dúvida. Bom, apenas para registro aqui, já estamos estourando no tempo, mas a Marussia informou que ainda busca vaga no grid. Bernardo, de forma muito sucinta, acha que a Marussia chega na Austrália? A Marussia, ou agora estão se chamando de Manor, que é a origem da equipe, a equipe de Fórmula 3000 dos anos 90, ali que era Manor GP. A Marussia é o zumbi da Fórmula 1, ela se nega a ir para o cemitério dos automóveis e então garantem que arranjaram a verba para pagar as dívidas com fornecedores, apesar da Force India, do pessoal ter feito o Peter, que não quer que eles usem o carro de 2014 nas primeiras corridas. Eles garantem que vão aprontar de algum jeito dentro do regulamento e vão preparar um novo carro para depois das 3 primeiras provas, para estrear na 4ª corrida. Sem dúvida. Eu quero ver, pagar para ver. É muito difícil, eles têm muito pouco tempo e tiveram que recontratar todo mundo para trabalhar. Não sei que motor que vão usar, porque a Ferrari não ficou muito contente das dívidas que eles fizeram. Sim. Alguma coisa vai aparecer, talvez, para ver. E eles têm o direito de, por regra da Fórmula 1, eles podem perder 3 corridas. Então, por exemplo, se não aceitassem que eles corressem com o carro de 2014, eles podem não vir nas 3 primeiras provas e aparecer na 4ª corrida para correr com um carro novo, por exemplo. Dúvida, sem dúvida. Muito bem. É um tiro longo, mas talvez tenhamos 20 carros no grid. Muito bem, essa é uma questão. Daniel manda um recadinho aqui, rapidinho. Boa tarde, o Nasser andando bem esse ano, conquistando pontos. Esse ano poderia assumir o lugar do Raikkonen na Ferrari em 2016. O recado do Daniel, o sinal marcou 2 horas. Ficamos por aqui com Guaíba 300 por hora. Valeu!